Alô, alô, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, muita paz no coração, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre cada vida, cada coração. Gratos a Deus por mais esse dia, né? Deus tem nos acordado mais uma manhã gostosa, fresquinha aqui em Franca, né? Tá um clima muito bom, muito agradável. Alô, alô, bom dia, bom dia, bom Glória a dia. Deus. E então, assim, Deus tem nos ajudado, né? Tem trazido vida sobre nós, nos dando esta oportunidade de estarmos de pé, prontos para mais um dia de vida, né? Bom dia, Deus abençoe, irmã Verônica, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sempre abundante no seu coração. Irmão Paulo César também, bom dia, Deus abençoe, né? No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos quantos já está conosco, Deus te abençoe. Muito obrigado, irmã Verônica. Quase consegui o programa, né? Mas ainda faltam uns ajustes, então não deu para ainda normalizar. Mas Deus tem nos dado graça, né? Estamos de pé, estamos vivos e a graça de Deus tem nos sustentado. Que assim Deus alcance cada coração, cada vida, abençoe cada lar, todo o seu trabalho, os seus afazeres, né? A do lar, o que tem o seu trabalho fora para ajudar o esposo, Deus abençoe cada irmã e cada homem, nem cada varão seja abençoado, cheio da bênção divina, a bênção no trabalho, a prosperidade, em tudo o quanto fizer, né? Que Deus assim abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão Eliseu dos Santos, bom dia, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. E assim, que a graça e a paz do Senhor Jesus se estenda sobre cada coração, cada vida. Todos, amados irmãos que vão chegando, conectando, não tem o seu nome aqui, mas expresso-lhe a minha gratidão. Deus abençoe Romeu Pimenta, meu irmãozinho, né? Juntamente com a sua esposa, a irmã Selma. Deus abençoe grandemente, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, vamos a uma meditação da palavra de Deus, né? Pretendo não demorar hoje. Se eu conseguir fazer em 20 minutinhos, eu falei bastante, né? Meu querido irmão e amigo Alain Lourenço, bom dia, Alain, com toda a sua família. Deus abençoe o seu lar aí, a sua mamãezinha, todos aí sejam abençoados, né? Esposa, filhos, que a graça de Deus sustente cada vida. Ó, que coisa, né? Irmã Verônica está sem áudio. Alguns dos irmãos, diga para mim como está aí. Se está chegando o áudio para você. Talvez eu tenha problemas aqui, né? Tenho tido problemas aqui e não estou conseguindo mandar o áudio para você. Aleluia. Glória a Deus. Alan, tá me ouvindo bem aí? Bota um joinha para mim, irmão Eliseu dos Santos também. Coloque aí para mim se está captando bem o som aí, né? Glória a Deus. A gente está meio desprovido, né? Aí nesta hora eu não tenho um retorno aqui e eu não sei como está o áudio, né? Aleluia, glória a Deus.
Ok, irmã Verônica. Louvado seja Deus, né? Aqui pelo meu celular tá saindo o som normal, né? Pois bem, vamos em frente então, né? Que a graça de Deus sustente a cada um de nós. João capítulo 14, versículo 10 nos diz assim: Não, não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Muito bem, meus irmãos, então sempre gratos, né, a Deus pela vida, por sua palavra, por sua manifestação, porque a manifestação, a vida, nós sabemos que a vida vem de Deus, né? Então, primeiro temos que reconhecer que a nossa vida pertence a Deus. Isso quer dizer que nós não somos donos, né, de nossos próprios narizes, como diz, né, no mundo. Então precisamos compreender isso, que Deus é o nosso Criador. Bom dia, pastor Paulo e também irmão Antão César. Deus abençoe. Compreender que nós não somos donos de nossos próprios narizes. O pecado, né, que trouxe a separação entre Deus e os homens. Então Satanás faz com que as pessoas pensem que são donas de si próprias, e também as pessoas passam despercebidas, não sabendo que são influenciadas ou vivificadas, né, pelo espírito do erro, o espírito do pecado, o qual nós chamamos pecado, é o desejo carnal. O desejo carnal é viver aquela vida contrário à palavra de Deus. Então temos que conhecer, buscar, né, dentro da Bíblia, todo o ensinamento da palavra de Deus, porque dentro da palavra que nós vamos ter esta orientação. Então muitas vezes fica vago, né? Eu aqui ensinando, eu digo para as pessoas, para os irmãos, né, temos que libertar da carne, libertar-se do pecado. Mas muitas vezes o esclarecimento disso é muito curto, é muito pequeno. Então, talvez fica não entendido na nossa mente, né? O que é pecado? O pecado é incredulidade em primeiro lugar, né? Temos que entender isso. O pecado é incredulidade. No quê? Na palavra de Deus. Porque se eu perguntar, se você chega para qualquer cidadão ou cidadã e perguntar se ele crê em Deus, ele diz, creio em Deus. Claro, tem os agnósticos, né? Tem aqueles que dizem que não creem em Deus, mas a maioria das pessoas, se você perguntar, ele diz, eu creio em Deus. Então vamos formular outra pergunta. Você crê na palavra de Deus? Então aqueles que dizem ser crentes, dizem ser cristãos, eles vão responder, sim, eu creio na palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus é exposta, então começa a aparecer a incredulidade. A incredulidade, fala, não creio nisso, isso foi homem que escreveu, né? Isso aí não é assim, não é dessa maneira que Deus está dizendo. Então vem as interpretações. Então, lembrando então que a interpretação de uma maneira errônea, ela foi exposta por Satanás. Então, sempre lembrando que quando Satanás expôs a palavra de Deus para Eva, ele a expôs de uma maneira errada, porque é justamente o que ele queria fazer, é trazer
a Eva a desobediência à palavra de Deus. Então, trazendo a desobediência, aquilo gerou a incredulidade. Então, a incredulidade na palavra de Deus é sermos duvidosos da palavra de Deus, sermos incrédulos da palavra de Deus. Então, descrer da palavra de Deus. Por isso, sempre com muita atenção, precisamos notar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, acima de qualquer ensinamento dogmático ou religioso, acima de nossos próprios pensamentos. Muitas vezes aquele pensamento de achólogo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e então vem muitas interpretações, e destas interpretações vem a incredulidade na palavra de Deus. Por conta, então, de dar ouvido ou ter aprendido a palavra de uma maneira errada, de uma interpretação errada, e então, quando ouvimos a palavra de Deus, dar crédito nela, então, hoje o privilégio que nós temos da parte de Deus é de ouvir a voz de Deus, ouvir o evangelho de Deus e deixar para trás qualquer tipo de pensamento, seja próprio, seja religioso, que ele não condiz com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus interpreta a própria palavra de Deus. Então disse o profeta de Deus, Deus é o seu próprio intérprete. E então Deus sendo o próprio intérprete, nós precisamos mais do que nunca, então, neste momento de oportunidade, crer na palavra de Deus, crer na promessa do Senhor Jesus que disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos conduzirá em toda a verdade. O que é toda a verdade? Em toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. E então começamos a entender pelo próprio Espírito Santo. Então é o Pai que habita em mim e que faz as obras. Esta obra é a obra de redenção, é a obra de salvação, é Deus trabalhando conosco, é Deus vivendo em nós. Então, para isto, Deus manifestou-se em carne, ele habitou em Cristo Jesus. Então, saber que Jesus foi o corpo, habitação, o templo de Deus, pois assim diz o Senhor virá ao seu templo, e quando o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu em forma corpórea e ali habitou em Cristo, habitando nele. Então o céu e a terra, o eterno e aquele corpo humano que Deus gerou através do ventre de Maria, então o Espírito Eterno agora vem e habita naquele corpo. Então Paulo disse, né, ele expressou que era Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho assim chamado, porque então agora em carne humana, ele se torna Deus, a manifestação divina, a manifestação que Deus dá a conhecer-se. Então Atos 20, 28, está escrito, né, que aqueles a quem Deus constituiu pastor do rebanho, para apacentardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, uma vez derrubados pelo pecado, a vida sendo ceifada das mãos de Deus, o homem entrando em morte, então desta feita, Deus se tornando o homem, Deus se tornando Emanuel, Deus conosco, então a igreja resgatada, redimida pelo sangue de Deus,
pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus. Por isso, quando falamos do nome de Jesus Cristo, estamos falando de um plano perfeito de redenção. Então, cada expressão a seu tempo, ao seu lugar, vai nos posicionando, nos abençoando com esta palavra de Deus. Então, Deus em Cristo Jesus, morrendo por nós, para perdoar os nossos pecados, fazer uma limpeza em nosso coração, e então o mesmo Deus, esse eterno, habitar em nós. Deus habitando em nós, fazendo esta obra de redenção. Aquele que começou em vós a boa obra, obra maravilhosa de Deus, é a vida, não é? E como é gostoso viver, é bom estar com a família, estar com os amigos, com os irmãos. A vida é maravilhosa, ninguém quer morrer. Mas esta vida, depois que o pecado entrou, foi separada de Deus. Então é tudo que nós vemos no mundo hoje. Deus é um mero pensamento na mente das pessoas. A salvação é um mero pensamento. Então, estando desinformados, desconhecidos, não podendo chegar diante de Deus, não sabendo o que é o pecado, vivendo em pecado, pensando que está servindo a Deus por meio do pecado, e então ali está esperando a salvação, esperando estar a eternidade com Deus, sendo ludibriados nos pensamentos, mas então carecemos de conhecer a palavra de Deus e saber o que é pecado. Então o pecado é incredulidade. A incredulidade é não tomar Deus em sua palavra. É descrer da palavra de Deus. E então aí manifesta pensamentos, ensinamentos teológicos, e tudo aquilo parece bonito, cheio de sabedoria, mas é uma contrariedade à palavra de Deus. Aquilo contraria a palavra de Deus, e muitas vezes torna-se uma discussão, né? Entre as pessoas ao falar do Evangelho. Aquilo torna-se uma discussão, porque então tomamos o Evangelho para rebater o Evangelho, para defender as nossas teses, pensamentos, deslocando a palavra de Deus, com interpretações próprias, tirando a harmonia da palavra de Deus. Então isso tira o homem de coesão com Deus. Quando parece estar ligando o homem a Deus, e você vê uma controvérsia de uma pessoa com outra, usando a palavra de Deus, então a controvérsia e a confusão está dentro do coração da própria pessoa, não é da palavra de Deus. Então, quando tomamos Deus, cremos em Deus, em sua palavra, então a palavra de Deus é luz. Luz é o entendimento, é clareza, né? É você entender com clareza. O Senhor Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então disse o profeta de Deus: ver o reino dos céus é entender. Então, quando entendemos, você tem segurança máxima. O Espírito Santo te dá segurança, te dá prazer, te dá alegria, te dá gozo em saber que você é um filho de Deus e então esclarecido. Então, o que é pecado? O pecado é incredulidade. A incredulidade, ela gera na vida das pessoas as ações. Então, quando Satanás levou a Eva a descrer da palavra de Deus, aquilo trouxe a consequência, porque a consequência ao descrer foi levada ao ato pecaminoso, à prática do erro. O que não podia ser praticado foi praticado.
Então o mundo hoje vive na prática do erro, não conhecendo a verdade, muitos nunca nem ouviram a verdade. A verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus chama, né, frutos da carne é o pecado. Então o que são esses frutos da carne? Então são adultérios. As pessoas agora começam a clarear, né? Então as pessoas em parte entendem que o adultério é errado. Por mais incrédulo ou sem uma vida sem Deus, a pessoa sabe que ele não pode ter duas mulheres, que isso é um espírito de adultério. Hoje tem quase se tornado normal na mente humana que isso não é problema, mas esse é o pecado desde o princípio, né, adultério, o qual tem assolado as famílias, o mundo, né? Caído então por este pecado, a condição que o diabo, o pecado, levou ao comportamento feminino, tirando-lhe as roupas, pondo vestes sumárias, chamando a atenção do coração do homem, levando a ter os seus adultérios. Então isso tudo faz parte do pecado, a prostituição, né? A lascívia, a bebedeira, né? Os beberrões não entrarão no reino dos céus. Então há várias qualidades apontado pela palavra de Deus, idolatrias e porfias, contendas, inimizades. Tudo isso são frutos do pecado. Então é levar a ter esta vida dentro de si, dominados por estes espíritos pecaminosos que são contrários à palavra de Deus. E quando então encontrados com Deus, dentro desse plano de redenção, dando ouvido à palavra de Deus, crendo nas promessas divinas, recebendo Deus. E assim então, podendo ser libertos, santificados, e então Deus vir e habitar em nossa vida, projetar o seu amor divino, a sua vida em nossos corações, guiar os nossos passos. Então o Pai que está em mim e faz as obras. Esta obra de redenção, de fé na palavra de Deus, de nova vida, de batismo do Espírito Santo, da virtude do céu. Então isso vamos conhecendo passo a passo, para conhecer as verdadeiras manifestações da deidade de Deus, da divindade de Deus. Deus manifestando-se como Criador, como Salvador, e hoje habitando em nós. E assim então nos levando a conhecer a sua palavra, a ser batizados em seu nome, e assim a obra de redenção ir cumprindo-se em nossa vida, sendo redimidos cada dia, libertando do erro, do pecado, da corrupção da carne, da corrupção de nosso próprio espírito. Que assim Deus nos ajude, meus irmãos, a prosseguir crendo e deixando Deus fazer a obra em nossas vidas. E assim sermos guiados por Deus. Deus te abençoe. Não vou prolongar, tenho um compromisso agora. Então vou deixar para a gente prosseguir neste assunto amanhã, tá bom, meus irmãos? O computador está quase bom, está quase dando certo, né? Mas graças a Deus que ainda temos esta providência divina. Meus agradecimentos, que Deus te abençoe, que o grande Espírito Santo continue trazendo um grande reflexo em nosso coração, e sempre com graça e humildade, lembre-se, você que é um cristão, você serve a Deus, crê no plano de redenção, crê no profeta de Deus, mas sempre com humildade. Nunca se esqueça, a maior necessidade que eu tenho é tê-lo em meu coração, é ter o Senhor, é viver da sua graça, e sem Ele em nós, isto é impossível.
Que Deus nos abençoe sempre com graça e humildade, sempre aprendendo com o Espírito Santo. Ele sempre renova a sua palavra em nosso coração. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por sua graça, sua bênção, pela bênção da vida que o Senhor nos criou, pela bênção da redenção, a salvação, a qual o Senhor manifestou tornando-se um de nós, para nos limpar, lavar, redimir, voltar a nossa mente à eternidade e assim vivermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Que assim o Senhor continue a sua obra em nossos corações. Como disse Paulo, aquele que começou a boa obra de aperfeiçoar. A nossa vida vem do Senhor, a redenção vem do Senhor, Pai. Que assim o Senhor nos aperfeiçoe com toda a sua sabedoria, a sua graça, com a vida eterna, Pai, vivificando e habitando em nossos corações, guiando os nossos passos por toda a eternidade. Abençoe os teus filhos, as filhas, cada lar, cada família. Seja abençoado, cheio da sua graça redentiva e da sua virtude em nossas vidas. Pedimos estas bênçãos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe. À tarde, se Deus quiser, teremos a nossa transmissão à tarde, né, a live, Deus assim permitindo, e amanhã cedo a nossa live matinal. O meu abraço, o meu agradecimento a todos meus irmãos, um bom dia, Deus seja com você sempre. Bom dia, irmã Verônica, Deus abençoe. Irmão Eliseu Santos, bom dia, Deus abençoe. Romeu e irmã Selma, bom dia, Deus abençoe. Alain Lourenço, Deus abençoe, bom dia. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Ruth, bom dia, Deus abençoe, minha mamãezinha. Aquele grande beijo no nome do Senhor Jesus. Irmã Rosilda Laura, bom dia, Deus abençoe. Irmão José Carlos Ferreira, bom dia, Deus abençoe. Rogério Gabriel, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe. Irmã Marcele Ferreira, bom dia, Deus abençoe. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe. Também Evaldo Messias, Deus abençoe, Evaldo, um grande abraço. Meus irmãos, Deus abençoe, que aquela graça gloriosa, aquela paz gloriosa, amável e dócil do Senhor Jesus seja sempre no seu coração. Deus abençoe, meus irmãos, bom dia.